Próxima pauta fala da bancada paranaense, que votou em peso a favor da medida provisória que reestrutura os ministérios dos governos petistas, do governo petista. Entre os 27 deputados que participaram da discussão, 20 foram favoráveis e 2 dos 3 senadores do estado também aprovaram a proposta. A medida provisória alterou a organização da esplanada dos ministérios e ampliou o número de pastas de 23 do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro para 37, atualmente no governo Lula. O texto passou pela Câmara Federal na noite da última quarta e ontem o Senado sacramentou a aprovação com 51 votos a favor, 19 contra e uma abstenção. Com isso, a MP já foi para a sanção presidencial. Em meio às negociações e discussões para que essa medida conseguisse aprovação nas duas casas, os representantes paranaenses no Congresso Nacional votaram em peso a favor da iniciativa do governo. A MP teve o apoio de 20 deputados federais aqui do Paraná e de 2 senadores. Outros 7 deputados federais e 1 senador foram contrários. Entre os parlamentares paranaenses que votaram a favor dessa MP que reestruturou o governo Lula, que permitiu todos os ministérios, estão Gleisi Hoffmann, Carol D'Artora, Elton Welter, Tadeu Venere e Zeca Dirceu, todos do PT. Além de Beto Richa, do PSDB, Luciano Dutti, do PSB, Luísa Canziani, Luciano Alves, Luiz Nishimori, Rodrigo Stacho e Stefanes Júnior, do PSD. Além deles, também foram favoráveis Marco Brasil, Pedro Lupião, Tião Medeiros e Toninho Vanderscher, do PP, Sérgio Souza, do MDB, Matheus Laiola e Geraldo Mendes, do União Brasil, além de Diego Garcia, do Partido Republicanos. Entre os deputados que votaram contra essa medida estão Felipe Francischini e Nelson Padovani, do União Brasil, Dilceu Esperafico, do PP, Felipe Barros e Jacobo, do PL, Sargento Faú, do PSD e Deltan Dallagnol, do Podemos. O único senador que se posicionou de forma contrária foi Sérgio Moro, do União Brasil. Apesar de ter conseguido aprovar a MP, o governo Lula não terá vida fácil na Casa Legislativa. O recado foi dado pelo presidente da Casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas, ao final da votação na Câmara. A gente vai acompanhar agora o que ele falou. É importante que se diga e deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. Não haverá mais nenhum tipo de sacrifício. Quem acompanhou a votação no plenário viu os discursos, as falas dos deputados nas bancadas que atenderam única e exclusivamente aos seus líderes. É importante que o governo tenha consciência disso e que trabalhe para consolidar a sua base, porque matérias importantes virão, como, por exemplo, o CAF e a reforma tributária. O governo sabe, tem consciência que a acomodação política ainda não está feita, não tem uma base ainda consolidada e precisa se dedicar a isso. O presidente da Câmara também já teria afirmado a interlocutores que não vai pautar mais nenhum projeto de interesse de Lula na casa, enquanto o governo não promover mudanças na articulação política com os parlamentares. E portanto, esse quadro é importante dos paranaenses como votaram, Dos 30 deputados, 27 estavam em plenário e dos 27, 20 votaram pela reacomodação ministerial. Dos senadores, dos 3, 2 votaram pela reacomodação ministerial. Eles representam o Paraná. A pergunta que eu faço à nossa audiência nos 4 cantos do estado: o paranaense, você que está indo agora pagar o boletão, dia 2, está vencendo muita coisa, trabalhar, bater o ponto, deixar o filho na escola, concorda com isso? Concorda com esse monte de ministérios criados lá em Brasília? Com esse aumento do custo da máquina pública? Com vários cabidões de emprego, de comissionados sendo preenchidos com o seu imposto pagando a conta? Você respondeu aí. Pois é, o seu deputado votou conforme, em tese, o paranaense queria. É por isso que é importante, nesses assuntos, ficar de olho como eles votam. Veja, dos 30, 20 votaram. É a maioria esmagadora da bancada. E aí fica a pergunta aqui: por que votaram? Por que colocaram a faca na garganta do Lula até o último segundo? Talvez tenha aqui uma dica do porquê eles colocaram a faca na garganta e porquê na última hora foram convencidos, quase que com uma tese extraordinária de que, olha, eu não tinha certeza, mas agora eu tenho. O Arthur Lira pediu para aprovar a PEC dos ministérios o Ministério da Saúde. Escreva aí:
em pouco tempo, a Anísia Trindade deixará o cargo e alguém indicado pelo Centrão, mais especificamente por Arthur Lira, vai sentar na cadeira de ministro da Saúde. E por que eles querem o Ministério da Saúde, Mark? Para cuidar das pessoas, para contratar médicos, para colocar mais remédios nos postos de saúde, para melhorar a qualidade do atendimento à população? Não. Essas emendas parlamentares que eles ficam discutindo, metade delas vai para a saúde, administradas, portanto, pelo Ministério. Dos 21 bilhões em emendas, 11 vão para o Ministério da Saúde. Você está começando a entender? Eles querem ter a chave do cofre. Simples assim. A Anísia Trindade é uma pessoa ligada à Fiocruz, não é nem filiada a partidos políticos. E eles estão relatando dificuldades ali em alocar as emendas que eles destinam. Porque eles mandam a emenda para o Ministério da Saúde. Mas o Ministério da Saúde tem um protocolo lá, uma burocracia, para que o dinheiro seja aplicado lá na ponta. E eles querem que essa burocracia seja reduzida por alguém que seja do Centrão. É isso. Então, você começa a entender como funciona o jogo de Brasília. Esse é o jogo, né? Liberaram as emendas, só que eles não estão só satisfeitos com a liberação das emendas. Eles querem ter o comandante do cofre e vão, provavelmente nos próximos dias, nomear o Ministério da Saúde, Pedroso. Durante muito tempo, o Ministério da Saúde foi área de mando do PP, que é o partido do Arthur Lira. Ele já foi dirigente na época da Dilma Rousseff, no período do Michel Temer, ou seja, eles têm saudade ali dessa área de mando. Eles ficaram afastados durante um tempo ali, durante o governo Jair Bolsonaro, mas a área de influência sempre foi larga. Mas muitos paranaenses devem estar perguntando, peraí, o Mark acabou de relatar então que 1/3 apenas dos parlamentares paranaenses não foram a favor do aumento da máquina pública? Porque é isso, 10 deputados não votaram a favor e um senador. Isso representa exatamente 1/3 dos parlamentares. Então você pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eu não concordo que criou ali mais ministérios e tudo mais, mas na prática o meu dia a dia afeta pouco. Eu quero te contar um dado importante. Olha só, o Paraná gerou, a estimativa, 100 bilhões em tributos, Mark, Bia e ouvintes, e passou esses 100 bilhões para Brasília, mandou para lá. Sabe quanto desses tributos voltaram em fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios? 26 bilhões. Ou seja, 74 bilhões do dinheiro produzido aqui pelos paranaenses alimentou os cofres em Brasília e não voltou. Não voltou. Então você perceba o seguinte, que muitos dos desafios de infraestrutura do Estado, muitos dos desafios aqui na área da saúde, muitos inclusive dos desafios na área de educação poderiam ser supridos com o que é gerado de riqueza aqui, mas esse dinheiro fica concentrado lá em Brasília para alimentar essa nova estrutura que foi criada e mais do que isso, inclusive para aquelas emendas, para aquele dinheiro que foi liberado para muitos desses parlamentares, deputados e senadores votarem a favor. Então não se engane, muitas das dificuldades que a gente tem, carga tributária que às vezes sobe, as mercadorias ficando mais caras, se prepare. Tudo isso tem correlação com esse jogo, com essa articulação política que na prática parece mais uma feira livre. Eles dizem assim, olha, quem dá mais? Olha, o chuchu tá mais barato. Opa, peraí, agora você tem uma banana. É isso. E no final, a banana é pra gente que paga essa conta e, pelo amor de Deus, ela tem ficado cada vez mais cara. Quem abasteceu o carro agora já está sentindo o impacto dessa articulação política e desse grande governo de coalizão. Fique tranquilo, a gente está pagando esse boleto. Vamos falar sobre isso, Pedroso. O pessoal está abastecendo o carro, está reclamando muito, né? Como é que está essa questão do aumento do combustível? Ontem nós tivemos uma matéria no RIC Notícias Noite mostrando, Paraná fora, todas as praças relatando que o aumento já chegou. E a gente falou aqui no jornal, lá no dia 16 de maio, quando anunciaram, opa, a Petrobras vai cair, vai diminuir o valor, finalmente o amor voltou às bombas de combustível. A gente alertou aqui, isso é uma ilusão. Primeiro que boa parte daquela redução da Petrobras não chegou na bomba de combustível. Agora, o imposto mal foi anunciado, a retomada do imposto, do ICMS, mas tudo por conta de um acordo do governo federal, esse imposto, esse aumento já chegou imediatamente. Então, os nossos ouvintes até brincavam que para baixar demora ali uma semana, mas para voltar, volta no segundo. Parece até aquele filme, né, De Volta para o Futuro. É o que aconteceu. Então, os paranenses já sentem ali o aumento dos combustíveis. Na prática, a política econômica, a política de combustível, ela segue do mesmo jeito. Muita enganação e muita maquiagem. Então, se preparem, a gente está pagando essa conta nos combustíveis e muito mais, Mark.